Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 12, versículo 8 ao 12. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadores. Observe que não é o diabo, é segundo a ação de Satanás. O cara vai vir com sinais, com maravilhas, com poder enganadores. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Agora olha o 11. Por esta razão, Deus lhes enviou um poder sedutor, a fim de que crescem na mentira. É Deus que está enviando o anticristo com sinais. É Deus punindo a humanidade, é Deus exercendo juízo, é Ele dando poder ao anticristo, é Ele dizendo, vai lá agora. Ele entrega, Ele disse, vai. Veja, por esta razão, Deus lhes envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus enviará o anticristo com poderes. Pessoas irão acreditar. Olha a ironia de Deus, olha a punição de Deus. Olha a forma como Deus estabelece o seu juízo. Eu quero ler mais duas referências com vocês. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 42. Deus trata e Deus se ira, abandonando o homem ao seu próprio pecado. Olha o que diz o começo do versículo. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração a astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Deus se afastou e Deus os entregou à adoração a astros. Vocês querem idolatria? Vocês querem me desobedecer? Vocês querem realmente viver no pecado? Então, vai, afunda. Querem viver na iniquidade? Vai, eu estou dizendo para você, isso não é o Deus que você está acostumado a ouvir na nossa cultura. No evangelho da prosperidade, no evangelho centrado no homem. A ira de Deus se estabelecendo sobre o ser humano idólatra, empurrando ele a cada dia mais para a sua iniquidade e o seu pecado. Isso vocês não estão acostumados a ouvir, isso não é o evangelho que se prega hoje. E eu não paro, eu vou mais longe ainda. Se o ser humano quer idolatria, se o ser humano quer rebeldia, se o ser humano quer pecar, a Bíblia diz que Deus tira os limites e entrega ele ao erro. A Bíblia diz que Sansão vinha pecando, e o texto nos diz, então o Senhor se retirou dele. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado. E Sansão teve os seus olhos furados, foi preso e começou a trabalhar no redemoinho. Deus simplesmente se afasta de quem ele se ira, e só dele se afastar, o ser humano cai em desgraça profunda. Porque se o ser humano não está em decomposição, é porque Deus está estabelecendo limites na vida dele. Deus está estabelecendo parâmetros. O apóstolo Paulo disse que Deus manifesta a sua ira entregando o ser humano às suas próprias iniquidades e pecados. E nós percebemos que sempre quando estamos próximos do fim, o ser humano entra em degradação total. Olha só, queridos, é tão irônico. Tão irônico, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas, elas não iriam mais ouvir a palavra, a sã doutrina. Elas teriam comichão de ouvidos. E o apóstolo Paulo diz que segundo as suas concupiscências, elas iriam de um lado para o outro, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, segundo a astúcia dos homens. Essas pessoas ouviriam demônios falarem com elas dentro de igrejas. A degradação é uma prova do juízo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, queridos, em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos lá para o final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo de número 3.
Versículo de número 1, quantos acharam, digo amém. Olha o estado do ser humano nos últimos dias. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos de Deus, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se deles também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixaram levar por toda espécie de desejos. A mulher está lá, sobrecarregada de pecado, cheia de desejo, olha o que ela recebe. Pessoas ímpias no seu lar, pessoas com mais degradação, recebe mais acrescento ao seu pecado. Deus trata o pecado abandonando o ser humano à sua própria concupiscência. Deus não castiga a pessoa que está debaixo da sua ira. Ele não castiga. Porque se ele castigar, a pessoa se conserta e se arrepende. Ele não exerce castigo sobre quem ele está irado. Ele simplesmente deixa a pessoa no curso da vida dela. Não é difícil curas acontecer. Porque se a pessoa quer afundar no erro, então Deus envia a operação do erro. Nós não estamos acostumados com isso. Não é o que a nossa geração está ouvindo. O Deus da nossa geração é um Deus bonzinho que faz tudo o que o ser humano quer. É um Deus que apela através das igrejas para que o pecador entre e fique ali e que não seja confrontado com o seu pecado. Igrejas estão lotadas e essas pessoas receberam pastores segundo as suas concupiscências que falam aquilo que elas querem ouvir e que elas recebem aquilo que elas querem receber. Essas pessoas não são mais corrigidas, não são disciplinadas. A preocupação é que a igreja continue cheia com o número de dízimo e o problema não é o pecado da pessoa, não se confronta mais. Deus, quando Ele quer punir, Ele simplesmente abandona, entrega a pessoa ao seu próprio pecado. Entrega a nação, a cultura, ao seu próprio pecado. Ele começa a tirar os limites dessa nação e deixar com que o próprio ser humano afunde no seu próprio pecado. Diferente de nós. Como é que acontece com nós? E é aí que eu fico impressionado com algumas pessoas que não entendem o cuidado de Deus. Como é que Deus faz com aqueles que amam? Os que Ele não ama, Ele entrega a própria sorte e abandona. Mas a Bíblia diz que os que Ele ama, Ele castiga. Abre a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Veja como é que é o tratamento de Deus com aqueles que Ele ama. Versículo de número 5. Vocês se esquecem da palavra de ânimo que Ele dirige como filhos? Meus filhos, não desprezem a disciplina do Senhor, nem se magoem com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Quem Deus castiga? Quem Deus disciplina, quem Deus corrige, quem Deus não deixa sem autoridade, quem Deus não deixa sem cuidado. As pessoas não entendem isso. Eles estão procurando libertinagem, eles estão procurando serem livres, mas a Bíblia diz que aqueles que Deus ama, eles os cercam, eles protegem, Ele põe limite em suas vidas, Ele põe líderes que pregam contra o pecado, Ele põe líderes de pequenos grupos, Ele os controla todo o tempo para que eles não sejam entregues à dissolução. Ele castiga você, Ele me castiga porque Ele nos ama. O Senhor castiga, disciplina aqueles que são seus filhos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O ímpio erra e Deus deixa que ele erre, mas você dá um passo, Ele já te corrige, já diz, está errado. Ele te põe debaixo de autoridade. Muitas pessoas não veem liderança como bênção sobre suas vidas e são instigadas a correr do tratamento de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Que aqueles que Deus não ama, Ele disse, vai, chega, faça o que está no teu coração. Ele entrega à pessoa a própria sorte, a própria iniquidade. Mas a nós que somos filhos dEle, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos exorta. Ele põe pessoas para todo o tempo ficar dizendo para nós, não andem nesse caminho, isso não é bom, isso não é certo. Mas a ira de Deus está sobre o Brasil. Agora deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo me disse. A Bíblia diz que na vinda do Senhor seria como os dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Sodoma e Gomorra, aquela cidade era maravilhosa, queridos. Ela era tão maravilhosa que quando o anjo chegou ali,
Os anjos chegaram, 2 anjos à casa de Ló, porque Abraão estava intercedendo. Ló estava dentro de Sodoma e Gomorra, uma cidade linda, estava debaixo da ira de Deus, seria destruído. Os homens daquela cidade chegaram à porta de Ló e disseram, os homens que estão aí, coloca eles para fora que a gente quer ter relações sexuais com eles. E Ló disse, tome minhas filhas, não deita com homens. Quase mataram Ló, porque eles queriam deitar com os homens. E aí a Bíblia diz que Deus virou para Ló e disse, vamos, saia daí, porque isso aí vai ser destruído. Saia daí, porque eu vou acabar com essa cidade. E sabe, a dificuldade de Ló e sua família sair era tão grande, que a Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar eles pelas mãos e sair puxando da cidade, porque eles estavam presos ali. Escute o que eu vou te dizer. Nós temos lançamentos de carros lindos hoje. Nós temos tanto lugar lindo neste mundo, prédios, construções, termas. Mas a Bíblia diz, não ame o mundo. Não ame o que está nele. Não adore o que está no mundo. Não gostem disso aqui. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, queridos, será como os dias de mulher de Ló. Ela saiu dali e a Bíblia diz que ela saiu com o coração pesado. Ela não aguentou, ela olhou para trás. Deus disse, saiam daqui e não olham para trás. Ela estava tão presa a Sodoma que ela olhou e virou uma estátua de sal. Deus livrou Abraão daquilo ali porque Deus usou a vida. Deus livrou Ló porque Deus usou Abraão para interceder por ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Há pessoas aqui no nosso meio e há irmãos nossos aí fora que estão tão presos a este mundo. São pessoas que estão, queridos, num mundo de destruição. Estão aprisionados e acorrentados como Ló. E nós, nos últimos dias, teremos que ser como Abraão, intercessores diante de Deus, lutadores e guerreiros para arrancar essas pessoas do juízo de Deus que está vindo. O Brasil será destruído. Deus vai enviar Jesus. Ele vai julgar o pecado. Igreja, nós precisamos acreditar nisso. O juízo de Deus vai se manifestar nessa terra, embora muitos hoje não acreditam mais, mas estão tão perto. E a Bíblia diz que o que manifesta é quando Deus entrega o ser humano às suas concupiscências. Mas a você Ele traz esse lugar. E Ele te trata como filho, Ele te corrige, te disciplina. E Ele está até te falando agora o que está acontecendo no Brasil. Deus abandona você, cuidado para você não estar insistindo. Chega uma hora que Deus diz, então afunda. Já que é isso que você quer, então eu vou te dar. Já que é isso que você está insistindo, você está temando, então eu vou te entregar.